Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos dar sequência aqui aos nossos estudos, né? Na última aula falamos aqui do item 13.2, né? Quantidade de filme e sobreposição, e fizemos esses pequenos cálculos aqui de sobreposição mínima, número de filme e sobreposição real. Desculpe, pessoal. Aí desenvolvemos esses cálculos, fizemos alguns exemplos, de modo que hoje vamos falar aqui desse item 13.3, cálculo da abertura da elipse. Nesse cálculo aqui, gente, eu deixei para falar numa aula distinta, porque ele é um pouco de detalhes. Não é difícil não, mas a gente precisa ter um pouquinho de atenção, né, para não cometer pequenos deslizes e vir a errar a questão lá na hora da avaliação. Então, a elipse, né, a imagem elíptica, para quem não lembra, deixa eu retornar aqui, teremos essa imagem aqui. Então, é a técnica PDVD, parede dupla, vista dupla, né, onde iremos projetar no filme a imagem de duas paredes, né, das duas soldas, e ela tem uma abertura, que é essa abertura aqui que está em amarelo. Eu delimitei aqui. Essa abertura está num procedimento, a gente voltar aqui lá para técnica PDVD, item 7.4. Vocês vão ver aqui que tinha uma observação, né? Na imagem radiográfica, a dimensão do eixo menor interno da elipse deve ficar entre 10 e 15. Para o cálculo do ângulo alfa de abertura necessário para a projeção da formação da elipse, deve ser utilizado no cálculo da fórmula descrita no item 13.3, o valor de 12. Então, 12 milímetros é que tem que ser essa abertura. É aceitável de 10 a 15, mas para questões de cálculo a gente utiliza o 12, tudo bem? Então vamos voltar lá, vamos voltar, tá aqui. Item 13.3, gente. Então o que está acontecendo aqui? Deixa eu explicar essa imagem. Nós temos aqui o tubo que iremos inspecionar, aqui é o chanfre em V de uma parede, aqui da segunda parede, temos a espessura do tubo, aqui nós vamos ter uma fonte angulada, né? E temos 4 cálculos aqui para realizar. Nós temos aqui que descobrir qual vai ser esse ângulo de abertura, que a gente vai realizar através dessa fórmula. Depois temos que descobrir qual é a nossa distância projetada y, né? A nossa altura aqui no eixo y, que vai ser a altura da base aqui, onde está o tubo, até onde iremos abrir o ângulo aqui. E depois nós temos a distância dpx, que é a distância projetada em x, que vai ser a distância aqui a contar da base até essa área aqui, que é já contando a abertura do arzinho. Nós temos aqui essa distância x, que é a distância da base até o centro da solda. Nós temos esse A. Esse A aqui é o nosso ângulo de abertura da elipse, que é tabelado, lembra? Vai ser o 12. E temos o L, que é a largura da solda. Vamos aqui entender primeiro o que significa cada letrinha dessa. Ó. O alfa é o ângulo de abertura da elipse. A gente vai achar através dessa fórmula. O L é a largura da face da solda. Vamos ter que medir. O A, a abertura da elipse. Essa abertura da elipse é aquele valor tabelado que olhamos lá, que é o 12. Temos o diâmetro externo do tubo, seria esse diâmetro daqui até aqui, tem que ser fornecido. Temos a distância projetada na horizontal, que é esse dpx. Temos a distância projetada na vertical,
dPy. Temos o DFF, que é a distância mínima fonte-filme, tabelado, e x, que é a distância projetada até o centro da solda, daqui até aqui. Ok? Fórmulas para achar o alfa. Vai ser o arco tangente, né, função trigonométrica, é o arco tangente da largura da face da solda mais a abertura da elipse dividido pelo diâmetro externo. Com isso aqui a gente consegue achar esse ângulo alfa. Depois, achou o ângulo alfa, a gente vai achar a distância dPy, que vai ser o cosseno de alfa, que é esse ângulo aqui que achamos, vezes a DFF, que é a distância fonte-filme. Depois, calculamos o dPx, que vai ser o seno de alfa, que é dessa fórmula que achamos, vezes a distância fonte-filme. E por último, achamos o x, distância projetada até o centro da solda, né? Que vai ser o nosso dPx menos o A, quem é o A? A abertura da elipse, menos L por 2, que é a largura da solda dividido por 2. Então, 1, 2, 3, 4. Quatro cálculos para realizarmos. Gente, é bem mais fácil do que parece, né? Assim, olhando assim, às vezes pode assustar, e é triângulo para lá, triângulo para cá, e seno, cosseno, tangente, alfa, arco, mas é bem tranquilo de se fazer essa questão, tudo bem? Eu vou botar aqui agora umas fotos para vocês analisarem. Bom, o que é que a gente vai precisar para fazer essa questão? A gente vai precisar desses dados aqui. O primeiro é a largura da solda, gente, da face da solda. Como é que a gente faz, né, faz essa medida? A gente pode medir aqui com o paquímetro, que vai ser a medida aqui dessa face da solda. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês, então vocês estão vendo o que eu medi aqui. Então aqui vocês vão ver que está dando, desconsidere o erro de paralaxe aí, pessoal, mas mais ou menos 10,5 milímetros de largura, né, da face da solda. Esse 12 milímetros aqui que eu botei vai ser a abertura da elipse, né? Lembra que é tabelado? 12. Eu até botei a abertura da elipse, 12 milímetros. Depois temos aqui a espessura do tubo. Olha a espessura do tubo, também tirei com o paquímetro. Novamente, desconsidere o erro de paralaxe, mais ou menos 3,9. Temos aqui agora o diâmetro externo do tubo. O diâmetro externo do tubo, se medirmos aqui, vocês vão ver que vamos encontrar aqui mais ou menos 60 milímetros. É um tubo de 2 polegadas esse. Diâmetro interno, só para vocês verificarem, 2 polegadas, né? Tá aqui também medido, 2 polegadas. O material desse tubo aqui é um aço carbono A106 grau B, aço carbono. Aço carbono está mencionado no nosso procedimento, a gente pode executar, né? Lembra lá dos materiais que podemos fazer? Material aço carbono, ácido baixa-ligas e ácidos inoxidáveis. Então, a gente tem todos os atributos aqui para poder fazer esse cálculo. Vamos para a parte 2? Parte 2. Aí agora aqui vem os cálculos. Aqui, gente, eu já deixei uma tela aqui pré-feita, né? E como vai ficar o nosso arranjo radiográfico, né? Veja aqui que está até improvisado com um tijolo, mas é assim mesmo. Viu? Em campo, na hora lá, você tem um tripé, tem tudo, mas não dá altura. Então nós vamos ter aqui o nosso filme, nosso tubo, nosso IQI, nossa fonte, e o que a gente precisa descobrir é qual vai ser essa altura, né? Daqui até a base, daqui da base até o centro da solda, que vai ser o nosso X, até da base até o nosso ponto máximo da abertura, que vai ser o nosso dPx, a largura da solda, o ângulo alfa, e essa distância aqui, DFF, a gente já tem tabelado, a distância fonte-filme, tudo bem? Aqui novamente eu botei
as fórmulas, né, para cálculo, botei aqui a legenda e aqui já está a resolução de cada situação dessa. Gente, observe que tem uma coisa que a gente tem que analisar quando vocês forem fazer esses cálculos. Para trabalhar sempre em graus, degree, né, em graus, a sua calculadora. Porque isso aí é um erro muito comum que acontece. As pessoas estão trabalhando com a calculadora em radianos, e aí os cálculos estão tudo totalmente diferente, a gente acaba errando uma questão boba por uma simples configuração na calculadora. Então isso aqui, antes de iniciar os cálculos, né, a gente observar se está em degree, né, graus, a calculadora. Tudo bem? Então, o ângulo alfa. Quem vai ser o meu ângulo alfa? O meu ângulo alfa vai ser o arco tangente. Calma, antes de eu fazer isso daqui, gente, bora só pegar todas as informações aqui para fixarmos, tá bom? Então, voltando aqui. Espessura 3,9, diâmetro externo 60 milímetros, aço carbono. Abertura da elipse 12, né? Vamos voltar no procedimento para detalhar isso aqui, né? Qual vai ser a nossa técnica aqui? Diâmetro externo, 60 milímetros, está menor que 89, né? Então, a nossa técnica aqui vai ser a PDVD, espessura 3 milímetros. Quanto é que temos de reforço? Ele deu aqui 2 milímetros, então 3,9 mais 2 dá quanto? 5,9. Então, estamos trabalhando nessa linha aqui. Então, 5,9 de espessura, DFF, distância fonte-filme 700, fio do IQI 13, lado fonte, técnica PDVS, classe do filme classe 1. Então, já temos todos esses dados aqui. Filme classe 1, IQI 13, lado fonte, 2 filmes, né, A e B, deslocado a 90 graus. Não sei se vocês lembram disso, mas falamos disso daqui no item 10 do procedimentos, né? Para a técnica PDVD, utilizar letras A e B de chumbo, deslocada a 90 graus. Caso não lembre, dá uma revisada nas aulas anteriores. De modo que chegamos aqui a esse resumo. Distância fonte-filme 700, espessura, técnica PDVD, 2 filmes, IQI 13, filme tipo 1, 3,5 por 8,5. Sobreposição não há. Não há sobreposição devido à técnica, né, gente? A gente observar aqui no 13.2, você vai ver que não é mencionada sobreposição para a técnica PDVD. Valeu? Vamos seguir a pelota. Então, vamos fazer esse cálculo aqui. O ângulo alfa. Arco tangente de 10,5, que é a largura da solda, né? O L, mais 12 milímetros, que é a abertura, que é o A, abertura da elipse, isso daí é tabelado no procedimento, dividido por 60 milímetros, que é o meu diâmetro externo, foi esse daqui que a gente mediu, ok? Isso aqui vai dar 20,55 graus, ok? Depois nós vamos fazer o nosso dPy. Vai ser o cosseno de alfa, que é 20,55 graus, vezes 700. Vamos achar 655 milímetros. Depois nós vamos achar o nosso dPx, que é o seno de 20,55 graus, vezes 700. Vamos achar 245 milímetros. Por último, vamos fazer o nosso x, que é igual a 245, menos, que é o dPx, né? Menos 12 milímetros, que é a abertura da elipse, menos largura da solda dividido por 2. 10,5 milímetros dividido por 12, que vai sair 227,75 milímetros. Com isso, a gente já consegue pegar todos os dados aqui e achar o resultado de todas essas 4 fórmulas, para depois montar o arranjo. Estou botando a calculadora aqui, gente. Vamos fazer esse cálculo aqui juntos, né? Observe, ó. Tá vendo essa informação aqui? Degree tem que estar aqui, ó. Se tiver em radianos
Outra informação aqui, vocês vão se quebrar, vão escorregar na casca de banana. Então, trabalhar em graus. Como é que a gente vai fazer esse cálculo aqui? Vamos lá. Primeiro, a gente resolve aqui o que está em parêntese e depois vai para a divisão. 10,5 mais 12 é igual a 22,5 divide por 60. Dividido por 60 é igual a 0,375. Agora a gente tira o arco tangente desse valor. Como é que a gente vai tirar o arco tangente? A gente vai vir aqui em trigonometria, tá vendo? E vai pegar, a gente tem tangente. O arco tangente é a função inversa da tangente. Então a gente vai ter que botar aqui a segunda função. Vocês vão ver que vai aparecer tangente a menos 1. Aqui vai ser o nosso arco. Então, quando a gente fizer o arco tangente, a gente vai achar que o nosso ângulo aqui, o alfa, vai ser 20,55. Show? Feito isso, passamos agora para achar o dpy. Aqui é simples, né? Então, vamos lá. Vai ser o cosseno. Desculpe. Vai ser o cosseno de 20,55. Você vem aqui, cosseno disso. 0,93 vezes os 700, que a distância é fonte-filme. Vai achar 655. Ah, professor, deu 655,45. Pode arredondar, vai ter alguns problemas de arredondamento, mas não tem problema, você não vai errar a questão por causa de uns valores baixos, não. Depois, vamos para o dpx. Mesma coisa, você vai fazer o seno, né, de 20,55, o seno, 0,35 vezes 700. É igual, vai achar o dpx, 245. E por último vai ser o x que você vai achar. Você vai fazer... Faz logo aqui, ó, 10,5 dividido por 2. 10,5 dividido por 2 vai dar quanto? 5,25. Grava esse número e agora vem diminuindo. 245 menos 12 menos 5,25. Vai ser igual a 227,75. Bem simples, né, gente? Então, essa aula está gravada. Vocês podem olhar, repetir quantas vezes foi necessário. Se tiver dúvidas, pode entrar em contato. Feito isso, a gente vem aqui agora e coloca as informações, né? Então veja, nós temos aqui o nosso ângulo alfa, veja a nossa abertura aqui. Temos a nossa distância fonte-filme, que é 700. Temos a nossa largura aqui da solda, que é 10,5. Temos aqui a nossa fonte, né? Temos aqui a nossa fonte, nosso dpy. Temos aqui nosso dpy deu 655, dpx 245, abertura da elipse 12, tabelado, largura da solda 10,5, distância fonte-filme 700, ângulo da abertura alfa 20,55. Tá aí o nosso arranjo feito. Tá aqui o filme, tá aqui o tubo, tá aqui o nosso IQI, e tá aparecendo esse nome aí, Charles, aí. Eu não estou conseguindo tirar, mas tudo bem. Tá bom? Aqui nós temos também o arranjo em uma outra perspectiva, né? Veja aqui que está aqui o nosso arranjo. A nossa distância fonte-filme aqui não dá para ver, mas está dando 700. Tabelado. Nossa altura, dpy. Nossa distância projetada aqui na horizontal, dpx. Aqui eu coloquei só para provocar mesmo vocês o nosso tubo. Vocês veem, não sei se dá para ver nítido aí. Vocês estão vendo aqui que a identificação desse QI é 10CuNG. Cu é para cobre. Então, o nosso material é aço carbono. Então, esse QI aqui, a gente está errado. Teria que ser um QI Fe, que tem que ser do mesmo material. Lembre,
Mas vamos lá, vamos considerar que seja FE aqui, vamos ver o fio, né? Que é o fio 10, 11, 12, 13. Esse é o fio que tem que aparecer. Aqui o IQI está do lado fonte, né? A fonte está aqui, veja que o IQI está do lado fonte. Aqui está o nosso chassi, dentro dele está o nosso ecrã. Aqui foram as medidas que colocamos aqui, né, escrito, né? Largura da solda, DPX, DPY, para nos basear. E essa aqui é a forma que fazemos esse arranjo, pessoal. Então, isso aqui é treino, é vocês treinarem, fazer esses cálculos que vocês não vão ter dificuldades, né? Então tá aqui a nossa radiografia final, vamos obter algo parecido com isso. Tem o nosso marcador de posição A e B, né? Defasar 90 graus, nossa abertura de elipse. Nós temos aqui as nossas medições, largura da solda, espessura, diâmetro externo, diâmetro interno. Depois nós temos aqui as fórmulas, as legendas, as resoluções, o arranjo feito. E aqui outra foto do arranjo em uma outra perspectiva. Tudo bem? Então, se tiverem dúvidas, angústias, tribulações, perturbações, podem falar comigo, tá bom? Mas no final vai dar tudo certo aí. Fica com Deus aí e até a próxima.